Estamos de novo aqui para um segundo momento, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as fontes filosóficas e epistemológicas na formação docente. Então, vamos entrar um pouquinho mais no conteúdo que estamos trabalhando nesse módulo de formação docente. Espero que todos já tenham adiantado a atividade do módulo anterior, para que a gente possa caminhar sem atropelos, sem que tenhamos aí muita atividade para ser feita lá no final. Essa é o segundo vídeo e paulativamente a gente vai fazendo os outros aí. Então vamos seguir lá. Vamos falar um pouquinho então das relações, com concepções de conhecimento dentro da prática de ensino, onde o professor ele tem vários mecanismos, várias metodologias para colocar em prática o seu conteúdo, a sua disciplina, a sua forma de lidar com os seus alunos. Como a gente já tinha conversado, eu vou pincelar alguns tópicos, fazer alguns comentários e depois vocês devem aprofundar o conhecimento dentro dos textos que nós colocamos na plataforma, sugerimos para vocês, e dentro de pesquisa. Lembrando que o trabalho de um estudante de pós-graduação stricto sensu, ele é o de pesquisador. Então esperamos que vocês façam esse processo de pesquisa e possam melhorar cada vez mais, certo? Então vamos começar rapidinho aqui com o nosso trabalho. Nós temos o objetivo de explorar as principais fontes filosóficas e epistemológicas que influenciam na formação docente, apresentando a importância de compreender como essas bases são fundamentais para aprimorar as práticas educacionais e teóricas na formação dos professores. Dentro desse conteúdo, vamos aprofundando. Filosofia da educação, todos sabem que existe por trás da educação um estudo, existe um trabalho prévio onde educadores, pensadores buscam formas de melhorar o processo da educação. Então são projetos, são atitudes, são várias metodologias novas, várias ideias que vão sendo aplicadas e com o tempo a gente vai vendo aquelas que foram produtivas, aquelas que deram certo e aquelas que precisam ser melhoradas. Então, como definição, a gente tem como a filosofia da educação sendo o estudo das questões fundamentais sobre a natureza, objetivos e métodos da educação. Sempre vai ter um grupo de estudo buscando inovar. Acabei de ver uma tese de um professor aqui em Brasília, onde ele conseguiu provar que pode-se calcular área de figuras planas usando números complexos. Ele recebeu uma medalha dentro da formação dele na UNB, que ele conseguiu provar esse estudo. Então, assim, a pesquisa é buscar formas de você pegar e aprofundar cada vez mais. Questões centrais dentro da filosofia da educação. O que é educar? É uma pergunta difícil da gente pegar e sintetizar. Porque educar dentro dos povos indígenas pode ser uma coisa, no Japão pode ser outra, aqui no Brasil pode ser outra, dependendo da cultura, dependendo da formação, se é educar dentro da escola, fora da escola, dentro de sua casa. Então, existe vários parâmetros aí que a gente tem que estudar. Qual é o papel do professor? Muitas pessoas falam que o professor tem que ser um psicólogo, o professor tem que dar atenção, tem que dar carinho, tem que educar, tem que fazer com que o aluno aprenda valores. Mas será que é esse o papel do professor? O papel do professor é só transmitir conhecimento? E aí é uma questão que a filosofia vai debater. Porque buscar conhecimento, qualquer pessoa que vai atrás dos recursos consegue buscar conhecimento. Mas qual é o papel do professor nessa relação? Qual é o papel do aluno? O aluno é o mesmo de antigamente? O aluno hoje em dia ele tem que ser passivo no aspecto da educação, ele tem que ser ativo, ele tem que buscar mecanismo para ele mesmo aprender. Existem vários estudos, por exemplo, aqui em Brasília, o Congresso estudando o homeschooling.
né, onde a família vai trabalhar com a educação formal do filho em casa, por exemplo. É um outro papel de estudante, né? Então, o papel do estudante na escola, das séries iniciais, é um, ensino fundamental é outro, ensino médio é outro, pós-graduação, graduação. Então, o papel do aluno também ele muda de acordo com o período, de acordo com o grau que ele está estudando. As principais correntes filosóficas, e aí isso, cada uma dessas aqui, nós poderíamos pegar e ficar um semestre falando delas. Então eu estou trazendo os tópicos para que seja aprofundado depois, tá? Então a gente tem aqui o idealismo, ele enfatiza a formação moral e intelectual e é baseado em Platão e Hegel. A história da caverna, do Platão, né? Você já busca ali do início das correntes filosóficas, onde você trabalhava ali a moral da pessoa, né? O desenvolvimento intelectual. Passamos a segunda fase para o realismo. Ele dá um foco na educação científica e prática. Aí a gente tem o cientificismo, né? Onde nós estudamos, mas nós tentamos provar que aquilo é verdade. A grande influência nesse período foi de Aristóteles e Tomás de Aquino. Então, onde a gente buscava explicar a ciência, explicar o porquê das coisas, como as coisas aconteciam, né? Tentávamos provar que aquilo era verdade ou não. Pragmatismo, a educação como meio de resolver problemas práticos, com base em Dewey. Por exemplo, do pragmatismo, você tem um problema dentro da sua casa e você chama uma pessoa específica para resolver aquele problema. Então são pessoas que estudam, que se dedicam, que se qualificam para resolver pequenas situações. Ela não tem uma visão geral, ela é mais objetiva. O conhecimento dela é mais direto para determinada área. E aí a gente pode pensar, por exemplo, fazendo uma analogia de quando você faz um curso de graduação, você se torna generalista. Quando você vai fazer uma pós-graduação, você vai para um ponto específico dentro daquele mundo global que você se formou, né? Então, o pragmatismo vai nessa linha. Existencialismo, ele vai valorizar a experiência individual e a escolha, influenciado por Sartre e Kierkegaard. Hoje, aqui no Brasil, nós temos o novo ensino médio. Na teoria, o novo ensino médio, por exemplo, os alunos seriam protagonistas da sua aprendizagem. Então, existem algumas matérias, alguns períodos que o aluno poderia escolher qual seria o caminho da formação dele. Uma formação mais técnica, uma formação mais na área de exatas, mais na área de humanas, e esse aluno poderia, de acordo com a demanda, escolher, né? Ele, de acordo com aquilo que ele gosta, que ele se identifica, ele poder escolher e se aprofundar naquele caminho. A realidade não é essa, né? As escolas não estão preparadas, elas não conseguem ofertar para os alunos disciplinas dessa forma, para que eles escolham. Então a escola vê o que ela pode oferecer, e dentro do que ela pode oferecer, ela lista, e o aluno tem que escolher aquilo, mesmo que não seja o que ele deseja. Então, mais ou menos a área existencialista. Bom, o que é a epistemologia da educação, então? Epistemologia é o estudo do conhecimento, né? Sua natureza, sua origem, seus limites. Questões centrais dentro desse estudo é o que é o conhecimento, como ele é adquirido, como se relaciona com a prática docente, como que nós, professores, conseguimos pegar e estabelecer a nossa formação. Como foi o critério, como que foi o processo de formação, de aquisição dos conhecimentos. No primeiro vídeo eu falei da minha formação, né? Sou formado em magistério no ensino fundamental e depois passei para graduação em matemática e pedagogia e agora por fim fui fazer psicologia.
Então, muitas vezes nós caminhamos por vários campos de conhecimento, mas nós vamos construindo, né, adquirindo o conhecimento e construindo uma carreira onde a gente consegue ter fortalecimento para a gente poder fazer uma prática docente melhor. A psicologia, dentro da minha área de educação, ela tem uma importância muito grande. Para a gente entender, por exemplo, algo que é muito natural, que a gente está se deparando há muito tempo, que também foi dito no vídeo anterior, dos alunos com alguns tipos de transtorno, algum tipo de deficiência. Então, esse aluno está incluído nas salas de aula. E nós não podemos deixar esse aluno excluído, né? Tratar como se ele fosse um aluno que tivesse as mesmas condições dos demais e não buscar mecanismos para ajudar esse aluno. Muitas vezes a prática docente é que vai pegar e vai ajudar, porque a gente tem essa visão. Esses alunos, até fazendo um gancho, esses alunos, os professores das séries iniciais têm uma grande relevância no diagnóstico de alunos com possíveis transtornos. Porque o processo que acontece é que o professor percebe que o aluno tem uma dificuldade, que ele apresenta alguns desvios ali do padrão, e o professor faz o encaminhamento para a equipe de sala de recursos. E essa equipe, junto com os pais, vão buscar fazer avaliações psicológicas, avaliações para verificar se esse aluno ele tem algum transtorno, ou ele tem só apenas alguma dificuldade, o que pode ser feito para ajudar esse aluno. Então, olha só, a prática docente ajudando num aspecto psicológico ou cognitivo do aluno que tem dificuldade. Isso a gente vai aprendendo com a prática. Teorias epistemológicas. Nós temos 3 aqui para falar rapidinho, né? Empirismo, conhecimento é adquirido através da experiência sensorial, e nós temos aí como autores o Locke e Hahn. O racionalismo, o conhecimento é baseado na razão e na lógica, e aí nós temos lá os matemáticos, né? Descartes, Leibniz. Construtivismo, o conhecimento ele é construído ativamente pelo sujeito. Piaget e Vygotsky trazem essa linha. O empirismo, a gente verifica que cada vertente dessa ela foi sendo perpassada por novas teorias, né? Então existe um trabalho, existe uma teoria, e quando você se aprofunda, você vai buscando outras para poder explicar, né? Nenhuma delas é errada e todas se completam. Então nós não podemos falar que apenas com o empirismo a gente vai aprender sozinho com a experiência. Muitas vezes a gente vai precisar do racionalismo para explicar alguns fenômenos. A gente vai precisar da razão e da lógica. Porque existem coisas que não só com a experiência a gente pode explicar. Nós temos que provar algumas coisas. O construtivismo ele foi uma linha, né, que ainda temos ela aqui em Brasília, temos escolas construtivistas, né, onde a gente deixou com que o aluno ele fosse o protagonista, a gente não mostrasse para ele tudo que estava certo ou errado, mas que o aluno conseguisse buscar o conhecimento, ele ter as dúvidas e o professor ser um orientador dentro desse processo de construção de conhecimento. O aluno ele era o ser mais importante dentro do processo educativo. O professor ele ficou como um coadjuvante que iria ajudar, orientar, apresentar mecanismos para que o aluno pudesse construir o seu conhecimento. Ficou bem forte anos atrás, hoje em dia não está com essa força toda. Idealismo, o enfoque na formação ética e na construção do caráter. Isso é muito importante para todas as profissões, né? A gente ter aspectos éticos, né? Um caráter forte, a gente saber respeitar normas, regras, isso tudo é importante em qualquer tipo de profissão. Então, foi muito defendido. Realismo, a abordagem prática e científica na preparação de currículos e métodos de ensino.
Eu tenho uma crítica, né? Muitas vezes se preparam currículos e métodos de ensino. As pessoas que fazem isso são professores que muitas vezes não estão em sala de aula. E eles não conhecem muito da realidade da sala de aula. E aí um projeto fica lindo e maravilhoso, um currículo perfeito para a teoria. Quando ele vem para a prática, em que as escolas muitas vezes não têm condições, não têm material, não têm recursos humanos, não tem como colocar em prática aquele currículo, aquele método de ensino, frustra os professores. Como eu falei agora há pouco do novo ensino médio. O novo ensino médio é uma teoria maravilhosa. O aluno ser protagonista da formação dele, ele poder é, se aprofundar em conteúdos que ele tem maior facilidade, que ele tem maior interesse. Ótimo. Mas as escolas não estão preparadas, não tem matéria humana, não tem professor, não tem sala de aula disponível, não tem recursos materiais disponíveis. E aí a gente fica com uma teoria, mas fazendo na prática outra coisa. Isso é muito ruim. Eu falo muito aqui que a gente troca a roda do carro com o carro em movimento. Na educação, a gente está fazendo isso o tempo todo. A gente quer implementar alguma coisa sem ter feito a base, sem ter feito o alicerce. Nós estamos agora no mês 8, meio do mês 8, e até agora os diários não estão prontos para a escola que eu trabalho. Ou seja, o professor não conseguiu registrar as aulas dos seus alunos até o mês 8. Estamos a 4 meses de acabar o ano. Sempre tendo problema no diário do novo ensino médio. Então são coisas que a teoria é linda, a prática é complicada. Pragmatismo, né, o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico. O pragmatismo, principalmente dentro das instituições, das organizações, ele é primordial. Muitas vezes uma organização contrata um funcionário para ele ser uma pessoa que vai ter habilidade para resolver problemas. Para diante de uma dificuldade, ele pensar em soluções. Nós não queremos apenas aquela pessoa que aperta o parafuso, mas nós queremos aquela pessoa que possa pegar e trazer algum benefício para a organização. Ele mostrar ali que existem formas de melhorar o processo, de fazer mais eficiente, de fazer com menos risco. Então, hoje em dia é muito importante a pessoa ter a habilidade disso. A pessoa saber pensar. Ela não ficar parada diante de uma dificuldade. Ela buscar tentar resolver problemas. Né? Diante de alguma dificuldade, ela sair procurando mecanismos para resolver isso tudo. Existencialismo, ele foco na personalização da educação e no respeito pela individualidade dos alunos. De novo, muito bonito, né? Nós respeitarmos a individualidade dos alunos. Porém, nós estamos numa coletividade. O direito do coletivo, muitas vezes, ele tem que prevalecer pela individualidade. Nós não podemos pegar e simplesmente respeitar apenas um indivíduo, porque no momento que a gente está se respeitando o direito de um, talvez estamos desrespeitando o direito dos outros. Vou dar um exemplo de uma sala de aula mista. O aluno que está ali, que não tem, por exemplo, uma deficiência, ele quer conteúdo, ele quer um conteúdo mais aprofundado, ele quer que o professor passe mais, uma demanda maior de trabalho. Mas se nessa sala nós temos algum aluno com transtorno, com dificuldade, se nós fizermos o que o outro aluno quer, nós estamos prejudicando a individualidade daquele que não vai acompanhar. Então nós temos que buscar um meio termo, onde, mesmo sabendo das individualidades de cada um, nós temos que respeitar o coletivo. Tá? É outra vertente aí que é muito bonita, mas difícil de colocar em prática na sua totalidade. Implicações de tudo isso para a prática docente. Bom, vai sempre no currículo, nos métodos e no processo de avaliação. No currículo, como as diferentes filosofias e epistemologias influenciam o planejamento curricular. Né? Cada professor, ele vai buscar dentro daquelas filosofias, dentro daqueles ramos, como que aquilo vai influenciar na sua prática docente. Por exemplo, eu sou psicólogo e eu
trabalho com a TCC. Não quer dizer que quem trabalhe, por exemplo, com behaviorismo, ou aquele que trabalhe com a aba, ele vai ter um trabalho menos eficaz do que o meu. Não. São vários mecanismos, várias vertentes, onde, dentro daquela vertente que você escolheu se aprofundar, você vai fazer o seu trabalho. O objetivo é o mesmo. O caminho é diferente. Metodologias no ensino, o impacto nas abordagens pedagógicas e estratégias de ensino. De acordo com as suas escolhas como formação, ela vai impactar numa maior demanda de atividades, numa maior demanda de recursos, numa maior demanda de estratégias ou menor. Né? Tem professores que vai gostar, que vai trabalhar com GUSP e GIS. Ele vai para o quadro da aula e tudo. Tem professor que não, que ele vai buscar metodologias ativas, sala de aula invertida, ele vai procurar com que o aluno faça pesquisa e vá para frente a fazer a apresentação, ele vai buscar com que o aluno produza artigo científico, produza trabalhos mais elaborados. Então depende muito da visão do professor dentro desse processo teórico todo. Na avaliação, a influência nas formas de avaliação e feedback para os alunos. Tem professor que avalia sem prova, que acha que a prova não é um instrumento que traga uma real avaliação para o aluno. Vou dar o exemplo da minha filha. Minha filha faz medicina e ela fez uma avaliação há pouco tempo aí e ela ficou muito triste. Ela falou que tirou 7,5. Mas o professor fez uma avaliação com 4 questões. Ela errou alguma coisa em uma das questões e é lógico que a nota dela ia cair por conta disso. Né? Não que ela não soubesse o conteúdo, mas um detalhe em uma questão faz com que a nota baixe muito. E aí eu falei para ela, para mim a nota é irrelevante, porque não é a nota que vai te colocar como rótulo. Eu sei que você tem conhecimento. Agora, se fosse uma avaliação pensada de forma diferente, por exemplo, com 10 questões e ela errasse uma, a nota dela poderia ser 9,5, poderia ser 9. Então, olha só como que existe uma influência dentro do processo avaliativo do professor na vida do aluno. O professor que só usa a prova pode estar fazendo isso. Faço uma prova com 2 questões, o aluno erra uma, eu vou falar que o aluno ele é um aluno de 5? Não, ele só tinha 2 opções. Se eu faço um processo avaliativo com várias estratégias diferentes, eu consigo verificar se o aluno tem fluência na oratória, se o aluno consegue fazer uma pesquisa, se o aluno consegue resolver uma prova, se o aluno consegue responder questões. Aí eu vou saber se o aluno conhece, tem conhecimento. Não simplesmente pegar e marcar uma avaliação. Exemplos práticos, então, exemplos de tudo isso que a gente falou. Né? No idealismo, programas de educação moral e cívica seria uma opção. No realismo, currículos baseados na ciência e na tecnologia. No pragmatismo, projetos de aprendizagem baseados em problemas. Então, olha só, vários exemplos que eu estou trazendo de como você trabalhar dentro de cada uma das vertentes. Dentro do existencialismo, abordagens de ensino que valorizam a escolha e a autonomia dos alunos. As filosofias epistemológicas fornecem uma base teórica muito grande para o aluno. Né? E isso vai fazer com que a gente possa explorar cada vez mais o conhecimento e a potencialidade dos nossos alunos. Uma reflexão aí, considerar que essas fontes influenciam na formação docente e como podem ser aplicadas para melhorar a nossa prática. Dá trabalho. Não é fácil a gente elaborar atividades diferentes. Aqui na nossa avaliação mesmo, vocês viram que a primeira atividade que eu pedi foi um resumo. As outras atividades que eu vou pedir para vocês são diferentes. Penso no processo avaliativo como uma construção de várias formas de avaliação. Eu poderia simplesmente passar para vocês um teste avaliativo com 4, 5 questões que vocês responderem ali e pronto. Mas não, a gente tem que produzir. Eu penso que a gente precisa produzir. Então vamos pensar em formas diferentes. Fundamentos epistemológicos dentro da educação docente.
Então, recapitulando aí, teorias do conhecimento, a gente tem empirismo, racionalismo, criticismo, positivismo para iniciar. Dentro do empirismo, ele defende que o conhecimento vem da experiência sensorial, das implicações do ensino, no uso de metodologias experimentais e observacionais. Fazer com que o aluno, por exemplo, na aula de artes, ele produza, de ciências, ele produza uma experiência. Experiência simples, fazer um bolo. Fazer um bolo é uma experiência. Pode estar dando uma aula de mistura e fazer um bolo com os seus alunos. Racionalismo. Acredita que o conhecimento é derivado da razão e da lógica. Implicações para o ensino são a valorização da dedução e da teoria. Quando o aluno chega para a gente, ele quer saber como que se dá o processo de fermentação. Esse aluno está buscando uma razão, uma explicação lógica para aquele processo. O aluno questionar, por exemplo, se é só o vinho que a gente pode fazer, a gente pode fazer apenas o vinho com a fermentação de frutas. Não. Toda fruta, verdura, quando apodrece, ela pode fermentar. Ela fermentando, a gente pode pegar e fazer açúcar, fazer, por exemplo, alguma bebida dela. Exemplo aí a cana-de-açúcar, né? Criticismo. Propõe que o conhecimento é uma construção social e histórica, levando a consideração de múltiplas perspectivas e contextos de ensino. Então, o que a gente tem aqui? O cultural, o social, o histórico, dentro do criticismo, eles estão juntos. Então, a gente tem que valorizar, respeitar e trazer todo esse conhecimento para dentro da escola também. Positivismo. Ele foca na formação da ciência empírica. Então, ele tem algumas explicações, como métodos baseados em dados e evidências. Eu, na minha área lá de matemática, quando eu trabalho com estatística, eu coloco meus alunos para ir buscar fazer algumas pesquisas dentro da comunidade deles, para saber quais as fragilidades, quais as dificuldades, quais os pontos que podemos melhorar dentro da própria comunidade. É uma forma de trabalhar. Visões sobre o conhecimento. O objetivismo, né, ele é um conhecimento como representação fiel da realidade, e aí muitas vezes a gente toma como verdade, aceita, acredita e é aquilo. O subjetivismo, o conhecimento é como uma construção pessoal e cultural. Nós temos uma realidade, nós temos uma vivência, mas nós temos a nossa criticidade. Então, de acordo com o que eu tenho de cultura, o que eu tenho de construção dentro da minha família, dentro da minha comunidade, eu vou verificar o meu conhecimento dentro daquilo tudo. Interacionismo é o conhecimento como resultado da interação entre o indivíduo e o ambiente social. O ambiente, ele pode corromper o indivíduo. O indivíduo pode ter uma construção social e pessoal, cultural, mas quando ele vai para um ambiente social, aquele ambiente pode fazer com que ele mude ou que diminua aquela certeza que ele tinha nas convicções. Então, dentro da interação, e a escola é um espaço para isso, né, onde as diferenças vão estar o tempo todo ali latentes e a pessoa tem que saber lidar com tudo isso. Perspectivas científicas. Cientificismo, né, a ciência como única forma válida de conhecimento, muitas vezes não consegue explicar tudo. Pluralismo científico, o reconhecimento dos diferentes métodos de abordagens científicas. Existem várias formas de você tentar explicar fenômenos, né? Existem vários tipos de ciência, existem vários tipos de explicações para um mesmo fenômeno. E existem fenômenos que não temos como explicar. Exemplo, a fé. Epistemologia social, a ciência como uma prática social e histórica, influenciada por contextos culturais e sociais. Tinha falado no slide anterior. Né? Temos uma construção social, cultural, dentro da nossa família, que vem de ensinamentos de avô, de pais, e vai chegando até nossas crianças. E muitas vezes existe um choque cultural quando a gente vai para a sociedade, quando a gente vai para a escola. Uma pessoa, por exemplo, que foi criada
uma família muito rígida, num lugar muito isolado, quando ela vem, por exemplo, para a cidade grande, onde a gente vê uma diferença muito grande de cultura, existe o choque. Né? Quando a gente vê, por exemplo, a gente tem muito aqui na UNB, índios dentro da universidade. Um índio que respeitou todos os seus aspectos culturais lá na tribo. Quando ele vem para a cidade, é um choque muito grande, é uma dificuldade muito grande, são contextos diferenciados. E aí ele vai criar novos contextos, novas práticas, ele vai aprender dentro dessa relação. De novo, as concepções, né? Como que influencia o pragmatismo. Práticas de ensino focadas na resolução de problemas, falei isso para vocês. O construtivismo, ele vai dar voz para o nosso aluno, né? Ele que vai construir de forma colaborativa o seu conhecimento. O empirismo e positivismo usam métodos baseados em experimentação, né, nas evidências, com uma intervenção pedagógica. Criticismo e a epistemologia social, eles vão fazer a inclusão de múltiplas perspectivas e contextos na prática educativa. Desafios: o conflito entre teorias. Vim falando com vocês, né? As teorias elas se chocam muitas vezes e a gente tenta fazer uma integração dentro delas, porque uma pode ajudar no contexto da outra. Uma pode explicar a outra, uma pode ser o complemento da outra. No contexto educacional, aplicar as práticas às necessidades e realidades específicas dos alunos. Como eu disse, os alunos que têm algumas dificuldades, as escolas que não têm material propício para poder colocar as práticas, né, em prática. Então existe uma grande dificuldade. Na formação continuada, a necessidade da formação dos professores para lidar com a diversidade. Como eu disse lá, alguns professores estão fora de sala de aula, pensam no currículo, pensam em metodologias, pensam em como mudar a educação, mas quem vai para a linha de frente somos nós que estamos em sala de aula. E aí nós temos que, paulativamente, nos aprimorar para poder entrar em contato com esses conteúdos, com essas novas metodologias e conseguir desenvolver. Sintetizando tudo, a formação docente é profundamente influenciada pelas fontes filosóficas e epistemológicas. Sabemos que devemos compreender essas influências e essa compreensão vai ajudar na aplicação mais eficaz das práticas de ensino. Temos que fazer uma reflexão contínua e adaptação para a gente poder enfrentar os desafios dentro da prática pedagógica. Sempre a gente vai encontrar novas ações para serem desenvolvidas. Muitas vezes, num plano de governo, o presidente ou o governador, eles pensam numa metodologia, numa forma de lidar com a educação, onde que nós vamos ter que ir lá na frente colocar em prática, muitas vezes, sem nós termos o conhecimento. As secretarias de educação, elas não vêm fazer explicações para a gente de como a gente vai aplicar aquilo tudo, de como vai ser o sistema de registro, como vai ser o processo de avaliação. Não. Nós vamos ter que, de acordo com a nossa clientela, a nossa necessidade e as nossas dificuldades, a gente conseguir fazer adaptações. E isso é desgastante, é complicado para a vida do professor.